Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos, dia 15 de abril. A palavra que eu quero meditar com você está no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, eu quero te trazer uma meditação com você. Veja que os guardas levaram os apóstolos para o apresentarem ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, vocês estão enchendo a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. O que nós estamos percebendo? Que as autoridades da época estavam proibindo os apóstolos de falar de Jesus Cristo. Em todos os tempos, existe uma perseguição à Igreja de Deus. Muitos querem calar a voz daqueles que falam de Deus. Em todos os tempos, alguns períodos mais, outros períodos menos, mas a verdade é que muita gente fica furioso com a palavra. Como nós ouvimos aqui, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Muita gente no decorrer da história ficou furioso com os que anunciavam Jesus. E muitos deles morreram. A verdade é que a nossa igreja é cheia de mártires, gente. O que é um mártir? É aquele que anunciava Jesus e por causa de Jesus foi morto. Eu quero que você entenda, não se engane, em todos os tempos, em todas as épocas, os cristãos serão perseguidos. Vão querer calar a voz dos profetas, E eu quero dizer que nos tempos em que estamos vivendo não está sendo diferente. Existem muitos países que isso já está acontecendo de uma forma mais forte. Já existem países que os cristãos precisam estar escondidos. Existem países que os cristãos precisam estar escondidos. E não se engane, muita gente, muitos poderosos deste mundo não gostam quando falam de Deus e vão fazer de tudo para tirar as pessoas que falam de Deus. Não, gente, isto é normal. Porque é assim que o príncipe deste mundo age. É assim que o demônio atiça aos homens, jogando neles fúria da palavra, fúria do evangelho, fúria da palavra, fúria do evangelho. Veja que Santo Estevão morre a pedradas porque anunciava o reino. Saulo na época, Saulo assistiu à morte de Estevão, morrendo a pedradas porque pregava a palavra. Agora eu quero te dar uma palavra.
Como é que os cristãos reagem quando são perseguidos? A gente proibiu vocês de falarem de Jesus. Está aqui, está proibido. Os poderosos, as autoridades falaram, está proibido. Falaram para Pedro, falaram para os apóstolos. E olha, são as autoridades religiosas, são as autoridades da época. Só que tem detalhe: antes de obedecer a vocês, eu obedeço a Deus. Eu tenho que obedecer às autoridades, claro. Isso está na palavra de Deus. Eu tenho que obedecer às autoridades? Tenho, porque isto é palavra de Deus. A gente tem que obedecer às autoridades, e as autoridades são constituídas por Deus. Agora, quando essas autoridades quiserem passar por cima de Deus, não. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então significa o quê? Vocês estão nos proibindo de viver a nossa fé? Não. Vocês não podem me proibir de viver a minha fé. Eu viverei a minha fé, mesmo em meio a perseguições. E se vocês ficarem furiosos, que fiquem. E se vocês quiserem me matar, que vocês me matem. Mas eu não vou deixar de viver a minha fé por causa que a autoridade, seja ela qual for, falou que eu não posso, que eu estou proibido. Não. Eu antes obedeço a Deus que aos homens. Antes que me interpretem mal, eu não estou dando indireta para ninguém a respeito de vírus, tá? Eu não estou dando indireta a ninguém a respeito de vírus. Para não pegar esse vídeo aqui e fazer um outro contexto que o Frei também não está dizendo. Mas eu estou querendo dizer que como é que os apóstolos reagiram à proibição de que eles não podiam falar de Deus? Eles falaram, as autoridades falaram que a gente não pode mais falar de Jesus, a gente vai ter que parar de falar. Não, eles pregaram, porque eles não tinham medo. E eles estavam cientes que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Em todos os tempos a igreja precisou viver assim, e eu e você que vivemos neste tempo, nós precisamos ter a mesma ousadia. Ninguém vai tirar a nossa fé, ninguém pode nos proibir de falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus, você precisa falar de Jesus. Vão muitas vezes tentar nos calar, mas nós vamos falar de Jesus, e vão ficar furiosos, e vão até querer nos matar, mas nós não podemos nos calar, nós temos que falar de Jesus. Era assim que os apóstolos agiram, é assim que a igreja precisa agir. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.